Jornaleiros em Campo. Olá, tá começando mais um Jornaleiros em Campo. Eu sou o Paulo Semissec, eu tenho aqui comigo o Marcos Garcia, o João Pedro Alves, o André Wojcik e o Jordan Marciano. E a gente vai começar o programa falando da estreia dos times paranaenses no Brasileirão. Começando pelo Coritiba, que abre a sua jornada contra o Internacional, nesse domingo às 16 horas em Porto Alegre. E eu quero começar pelo João e saber do resto também. Qual a expectativa para esse jogo e para toda essa sequência do Brasileirão? Bom, Paulo, o Coritiba tem um jogo difícil na estreia. Pega o Inter lá em Porto Alegre, é um jogo bastante complicado. O Inter que tem um bom elenco, tem lá o Oscar, tem o Damião, tem um bom time ali, principalmente na frente. Então eu vejo que é um jogo bastante difícil para o Coritiba, que um empate já é considerado um bom resultado nessa estreia. E para o restante do brasileiro, ainda precisa de reforços. É um time que ainda não está certo, não se acertou nesse ano. Tá ainda testando alguns volantes, que o Marcelo Oliveira gosta de colocar bastante volantes, está jogando com 3 volantes agora. No último jogo foi um time que conseguiu se defender bem até, mas tem dificuldades ainda na criação de jogadas. Os volantes que chegaram, né? O Sérgio Manuel, o França, o Chico. Você acredita que eles sejam boas opções hoje para um time titular? No caso do Tcheco, que ele vai se aposentar, seriam jogadores para substituir o Tcheco nessa função? Eu acho que precisaria ainda trazer algum jogador de nome mesmo, um cara que você sabe que vai colocar lá e que vai estar pronto para jogar. Então é testar, tem que testar mesmo, jogar ali com o William, que é um jogador que já estava na temporada passada, e é um jogador que tem mais constância. Então jogar ele mais um volante ali e tem que testar essas novas opções. André? Então, o Coritiba tem que prezar muito pelos duelos fora de casa. Tem uma campanha muito boa dentro do Couto Pereira e ano passado não conseguiu ir para a Libertadores porque desperdiçou muitos pontos fora de casa. Mesmo que o time esteja focado na Copa do Brasil, tem que também dar bastante atenção para o Campeonato Brasileiro. E tem condições sim de fazer um bom jogo contra o Internacional. Marcos? Sobre o jogo de domingo, a gente tem que também ressaltar que o Inter ainda está sem o D'Alessandro, o argentino D'Alessandro, um jogador que faz muita falta ao meio-campo do Inter. E lembrando também que tanto o Coxa quanto o Inter são times que foram campeões na semana passada, então é uma empolgação a mais para essa estreia do Brasileiro. E acredito que para o Coritiba, como o André falou, esse é um ano que a equipe precisa vencer mais fora de casa. Esse foi o grande problema da equipe no ano passado, no Brasileiro. Então, começar ganhando do Inter fora de casa seria um grande resultado. E também tem uma questão de motivação, né? Porque o Coritiba ainda está vivo na Copa do Brasil e foi campeão. O Inter foi campeão gaúcho, mas foi eliminado na Libertadores. Exatamente, né? O Inter agora só tem o brasileiro para focar. E pro Coritiba vencer essa partida, tanto para a Copa do Brasil quanto para o início do Brasileiro, seria muito interessante. Jordan? Um ponto baixo é a saída do Tcheco, porque, como foi falado, o Coritiba ele precisa melhorar mais na criação dos ataques, para chegar no gol com mais facilidade, e o Tcheco é uma dessas peças que coloca o Coritiba mais à frente. Então, a saída do Tcheco pode trazer um pouco de prejuízo para o time do Marcelo Oliveira. Mas como o João falou, tem que trazer mais reforços para realmente começar a testar essa equipe no Brasileirão. E agora o assunto é o Atlético, que inicia sua caminhada na Série B nesse sábado contra o Joinville, fora de casa. Eu quero começar com o Marcos e também falar com o resto da bancada. Depois de perder o Paranaense e empatar na Copa do Brasil, como vem o Atlético para essa estreia e para a sequência da Série B? O grande foco do Atlético esse ano é subir para a Série A novamente. É o grande objetivo da equipe em 2012. E para essa partida de sábado contra o Joinville, um time que subiu da terceira divisão, um time que tem uma torcida também bastante fanática, a equipe não vai ter o Guerron, ele vai ser poupado, já foi decidido pelo Carrasco, então vai ser um jogo difícil. O Atlético ainda tem alguns desfalques, né, nas laterais, o Gabriel Marques, o Hércules não estão 100%, e o Atlético ainda está pensando na Copa do Brasil. Mas eu acredito que, mesmo sendo um campeonato muito longo, pontos fora de casa são muito importantes. Então o Atlético, um empate já fora de casa seria bastante interessante. Então, eu queria ressaltar que, apesar do Atlético ter um duelo difícil contra o Palmeiras, é um time que segue como favorito para o duelo. Não só contra o Joinville, mas como todo o Campeonato Brasileiro. A torcida pode estar um pouco abatida por causa do jogo contra o Palmeiras, por causa da eliminação, por causa da perca do título do jogo contra o Coritiba, mas o time do Atlético, em vista dos outros times da Série B, é bom sim. E o objetivo do ano é subir para a primeira divisão.
não o Campeonato Paranaense ou o título da Copa do Brasil, mas para o Atlético voltar a se reestruturar e ser forte de verdade, precisa primeiro pensar em subir para a Série A. E nessa Série B, quem vocês veem como grande adversário do Atlético, né? Porque esse ano, dos 12 grandes, né? São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande, a gente não tem nenhum deles, né? E Goiás, Vitória aparecem ali como os times numa melhor fase para brigar com o Atlético. Fora Goiás, Vitória, o Guarani, que foi vice-campeão, quem vocês veem como um time que pode surpreender e chegar nessa briga pela Série A? A gente acredita no próprio Joinville, é um time que subiu esse ano. A gente tem o América Mineiro, que chegou na final do Campeonato Mineiro, time que caiu no ano passado. O Avaí, que foi campeão catarinense também, é um time que já tem uma boa tradição em campeonatos nacionais. Acredito que fique né, nesse grupo de times. E talvez com alguma surpresa do Paraná, Ipatinga talvez, mas acredito que vai acabar focando nesses times. Eu coloco ainda mais o Ceará, foi campeão estadual, também acho que é um time que pode ali, quem sabe, brigar lá em cima na Série B. Eu acho que basicamente esses times mesmo, o Ceará tem um bom time, o Avaí, foram times que caíram da primeira divisão, mas eles não perderam a essência deles e tem um bom futebol para poder voltar a brigar para subir para a primeira divisão novamente. E falando agora do Paraná, o time estreia na Série B nesse sábado na Vila Capanema contra o Guarani. E com essa maratona de jogos, o time está jogando a Série B e a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. O que a gente pode esperar desse Paraná? É um time que briga forte na segunda divisão, Marcos? Acredito que o balanço do Paraná até agora ainda é razoável, a equipe está se formando. Essa semana a gente teve esses problemas com o Nilson e com o Douglas Tanque, estarem fora do peso ideal. Então isso é uma questão que o Paraná vai ter que arrumar para esse início de campeonato. O jogo de sábado é um jogo difícil. A equipe do Guarani enfrentou o Santos na final do Paulista, então é uma equipe que tem qualidade. E acredito que o Paraná precisa ainda mostrar mais futebol para a gente poder apostar na equipe até o fim do campeonato, mas por enquanto a equipe ainda está em um processo razoável de formação. É difícil falar muito sobre o Paraná ainda. Tem que ver que está jogando essas duas competições diariamente, ali, a cada 2 dias tem um jogo. Então é complicado falar, ainda não tem uma base, você não sabe os 11 titulares. Então tem que ver, o Paraná tem que pontuar o máximo possível nesse começo aí, que tá jogando ainda com o Paranaense, para não ter problemas lá na frente e quem sabe brigar lá em cima da tabela também. Bem observado, João. E agora nós vamos para um giro de notícias e depois o intervalo. Não sai daí que nós já voltamos. O lutador Acelino Popó Freitas provocou seu oponente, Maicon Oliveira, dizendo que vai machucá-lo um pouco com alguns golpes antes do nocaute. A luta entre os dois brasileiros vai ocorrer no dia 2 de junho em Punta del Este, no Uruguai. O técnico da Seleção Brasileira de Basquete, Rubem Manhano, anunciou ontem uma lista de convocados para a preparação para as Olimpíadas. Nessa lista está presente o quarteto brasileiro na NBA, composto por Nenê, Thiago Splitter, Leandrinho e Varejão. Também estão presentes nessa lista Huertas, Alex Garcia e Marcelinho Machado. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.